gente, boa tarde. A gente está aqui iniciando mais um podcast da Revista Mel. Hoje a gente está com duas empreendedoras da área da saúde. A gente vai falar muito sobre saúde da mulher, sobre tudo aquilo que envolve, sobre gestação, endometriose e muito mais. Então fiquem ligados. E vocês que estão nos acompanhando através do YouTube, daqui a pouco vocês vão ver a gente lá também no Instagram, pelo Spotify. O link tá ali na bio. E também pela TV Real e pela TV Nova. Então, são vários canais aí que vocês podem estar tendo acesso ao nosso podcast. E hoje estamos aqui, eu vou deixar que ela se apresente. Eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem. Quem são vocês? Para quem ainda não conhece, quem são vocês? Vamos começar com a Bruna. Bom, gente, me chamo Bruna, sou fisioterapeuta, formada há 5 anos já aqui pelo Estácio. Hoje eu estou atuando, na área da obstetrícia, trazendo essa reabilitação pós-parto, mas também pegando mulheres em geral que apresentam inúmeras queixas, e a gente quer ter qualidade de vida. Então, eu falo que eu trago qualidade de vida, conforto, segurança e empodero elas, que isso que é importante, tá? Bruna, e quem quiser saber mais do seu trabalho, como que é seu Instagram, já vamos deixar aí no começo, já para o pessoal já ir acessando lá. Gente, é @fisiobrunniecker, tá? E você atende aqui no centro de Friburgo, né? Isso, aqui na Clínica AME, toda segunda e quinta, atendo em casa também, conforme for melhor para todo mundo. E doutora Paloma, então, apresente um pouquinho pra gente. Meu nome é Paloma, eu sou ginecologista e obstetra, tenho 28 anos, eu sou aqui de Friburgo. Voltei esse ano para a cidade para começar o meu trabalho como obstetra aqui. Fiz minha faculdade e a residência médica em Teresópolis. E a gente aborda toda a saúde da mulher, de forma geral, desde a adolescência até a fase de gestação, pós-menopausa. O intuito é cuidar da mulher de forma global. Muito bom. E o seu Instagram e aonde você atende? Você atende por plano também? Como que é? Então, meu Instagram é doutora Paloma Escamilha. Eu estou atualmente atuando na Unimed, no Espaço ARP, como ginecologista e obstetra. E atendo também na minha clínica, que é na Clínica Vitari, onde faço meu consultório particular também. E atendo em Bom Jardim. Uma vez no mês eu também faço atendimento na Clínica SegMed. Muito bacana. Então, vocês já viram que a gente vai falar sobre coisas... A gente tem mulheres aqui para falar de um papo calcinha, de mulher. Sim, exatamente. Não falta assunto. E, Bruna, a fisioterapia na parte da saúde feminina ainda é uma coisa assim... Tem gente que fala, mas como que atua um fisioterapeuta? Igual, por exemplo, na parte de endometriose. Como que um fisioterapeuta ajuda, atua nessa parte também? A gente sabe que a endometriose é algo crônico, E hoje, a gente já vê em várias revistas, reportagens que traz inúmeros sintomas muito chatos, muito incômodos para várias mulheres, e está sendo muito comum a endometriose hoje em dia, Então, muita dor lombar, cólica intensa, sabe? Tudo isso que vai comprometendo tanto a parte psicológica dela, mas principalmente o físico. Muitas mulheres deixam de se exercitar, de trabalhar, porque não tem posição para ficar, não consegue dormir, sabe? Até mesmo a questão de evacuar compromete o sistema da micção também. Então, a gente está aí para devolver todas essas funções que estão sendo comprometidas com a endometriose. E muita gente, essa questão da endometriose, tem muita gente que tem e nem sabe, Exatamente. Esse é um grande problema que a gente tem ainda hoje em dia, que a maioria das mulheres acha que dor é normal. E, na verdade, a gente está aqui exatamente para falar sobre isso, que dor não é comum. Independente da fase que a mulher esteja, seja menstruando, seja no ciclo que não é menstrual ou na gestação, dor não é normal. Então, é uma coisa que tem que ser levada para o ginecologista. A gente tem que conversar a respeito disso para poder fazer uma investigação adequada. Muitas vezes, pacientes acham que já foi investigado e, na verdade, não foi. Então, essa é a importância de procurar um bom profissional para fazer um diagnóstico e aí sim poder tratar, que o tratamento vai muito além do que medicação. A fisioterapia, a nutrição está aí para auxiliar a gente nesse tratamento multidisciplinar. E antes mesmo do diagnóstico, ela passa por inúmeros médicos,
tem inúmeras queixas que pode ser de inúmeras patologias. Até ela descobrir que é a endometriose mesmo, ela já está bem comprometida, bem cansada, sem esperança que vai melhorar, né? Exatamente. E isso, assim, afeta muito a vida sexual dela. Então, casamento, amizade, várias áreas da vida dessa mulher, sabe? Inclusive a infertilidade, né? Que é um dos Exatamente. que pode acometer essa mulher, além da questão da dor, é a dificuldade para engravidar. Então, às vezes, ela acha que aquilo é normal. E muitas vezes, até o diagnóstico demora 10, 15 anos. Eu tenho pacientes que, assim, estão com uns 30, 40 anos fazendo diagnóstico agora de endometriose. Mas quando você para conversar com elas, é uma vida inteira sentindo dor na menstruação, dor na relação sexual e dores que incapacitam ela de exercer, às vezes, até a própria profissão. Eu ia perguntar isso pra vocês. Se a endometriose, a pessoa já nasce com isso ou a mulher desenvolve isso ao longo do tempo? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sempre fui regularmente ao ginecologista e nunca tive. Aí agora apareceu. Então, com o tempo, isso pode desenvolver. Não existe uma fisiopatologia que a gente chama bem definida. Existem várias teorias, mas ela não nasce com isso. É ao longo da vida que ela pode desenvolver. E aí a gente só faz o diagnóstico se essa paciente começa a apresentar queixa. Tem muitas mulheres que têm endometriose e são assintomáticas. Então, às vezes, não sentem nada e passam a vida inteira sem sentir nada e descobrem que tem quando querem tentar engravidar, por exemplo. Então, nem sempre... Eu falo que medicina não é aquela receita de bolo, né? Não é 100% aquele sintoma significa que a paciente tem. Às vezes, ela passa uma vida inteira sem sintoma nenhum e quer engravidar, fica um tempinho tentando engravidar e quando vai ver, realmente ela já tem endometriose. E aí, o tratamento muda completamente de figura. Quando a gente fala de preparação para o parto, vocês duas estão muito bem encaixadas, a parte da fisioterapia, porque assim, a gente quando a gente tá gestando ou a gente tá pensando numa gestação, uma das primeiras coisas que a gente pensa, qual vai ser a via de parto, como que vocês auxiliam a mulher, como que vocês fazem esse... Na verdade, é um acompanhamento durante a gestação e o pré, porque tem muitas mulheres que já estão pensando em engravidar, que já vão se preparando para isso, né? Sim. Como que é a atuação de vocês nessa parte? Vamos começar com as tentantes, né? Exatamente, que é inclusive, em Friburgo temos muitas tentantes. Então, em relação à parte obstétrica e ginecológica como um todo, essa consulta ela é fundamental para a gente poder detectar se tem alguma doença que torne esse pré-natal de alto risco, conseguir tratar algumas doenças, ver a questão de calendário vacinal, que é uma coisa que quem é minha paciente sabe que eu sou bem chata com isso. Então, a gente tem que ter o calendário vacinal atualizado para poder engravidar, porque, consequentemente, a gente passa os anticorpos para o bebê durante o período gestacional e durante a amamentação. Então, torna essa criança protegida contra algumas doenças. E várias pesquisas que a gente pode fazer e suplementação vitamínica, que é super importante. A gente tem o ácido fólico, que hoje em dia a gente está usando muito o metilfolato, mas eu não vou entrar muito nesse ponto, que é um pouco dá debate para a gente conversar sobre várias coisas, mas é super importante para o sistema nervoso central da criança. Então, quem quer engravidar 3 meses antes tem que fazer suplementação vitamínica. Então, para ter uma boa qualidade de pré-natal e principalmente identificar quem é de risco e como que a gente vai fazer esse pré-natal ao longo desses 8, 9 meses. Entendi. E a parte da fisioterapia também é muito importante, né? Com certeza. Hoje eu falo que um corpo que está preparado para gestar, ele vai ser 100% melhor na gestação e, consequentemente, no pós-parto também. Para o corpo retornar. Exatamente. Porque, vamos combinar, são várias alterações que o corpo dessa mulher vai passar. Exatamente. Então, toda gestante reclama de alguma dor, né? Tem alguma queixa ou várias queixas. A partir do momento que a gente já trabalha toda a parte de mobilidade, alongamento, fortalecimento de diversas estruturas e principalmente o assoalho pélvico, que é uma rede de apoio, vai estar ali sobrecarregado, né? Ao longo dos 9 meses, a gente sabe que a qualidade de vida dela, e foi o que eu falei, o retorno também no pós-parto vai ser 1000 vezes melhor, sabe? Exatamente.
A questão da via de parto, isso diferencia alguma coisa na questão do corpo da mulher? Essa questão, em parte, principalmente da fisioterapia. Tem que ter um preparo maior se ela optar por um parto normal ou por uma cesariana? Como que é essa questão da preparação? Eu digo que ela tem que se preparar, porque essas alterações no corpo dela vão acontecer independente da via de parto. Entende? Então, assim, eu sempre falo, já leu sobre o parto? Já tem alguma opção? A gente, como é parte da área da saúde, a gente está ali para passar informação. Exatamente. Né? Mas a gente não impõe nada, a gente respeita a decisão dela, né? Mas a questão, né, das alterações, independente da via de parto. Então, a partir do momento que ela se preparou, o pós-parto dela vai ser melhor. É igual a atividade física. Quem faz e quem não faz, a gente sabe que afeta muito mais na longevidade, até mesmo, né, na terceira idade e tudo mais. Tem muita gente que pensa mais quando é o parto vaginal, Sim. que tem que se preparar por conta da passagem pro bebê e tudo mais. Mas a pessoa esquece da dilatação do abdômen, da parede muscular. Isso daí as pessoas às vezes esquecem muito. Sim. E até mesmo essa questão, por exemplo, de perda urinária, que é uma das queixas mais comuns que a gente tem na gestação. O tratamento é com a fisioterapia pélvica. Então, assim, o melhor do que tratar é prevenir. E por isso, desde o início, fazer esse trabalho em conjunto. Eu falo que o pré-natal, ele é multidisciplinar. Não é só o obstetra. É a enfermeira obstetra auxiliando, a fisioterapia, a nutrição, o professor de educação física. Acho que para ter uma gestação saudável, um pós-parto adequado, é tendo uma equipe muito multidisciplinar, né? Não é apenas um profissional para ajudar essa mãe. O pós-parto pode causar a questão da incontinência urinária. Mas isso até assim, pessoas que não tiveram filho, às vezes também têm e não sabem a causa, né? Sim, e durante a própria gestação é uma das queixas mais comuns. Não é nem no pós-parto, não. Eu tenho alguns pacientes que têm essa queixa, mas muitas vezes porque não está fazendo alguma atividade física, pela própria sobrecarga desse assoalho pélvico, porque o bebê pesa, então tem essa tendência maior. Então, quando a gente trabalha essa musculatura, auxilia muito nessa perda e, consequentemente, no tratamento. Com certeza. E, assim, mulheres que nunca engravidaram, não estão grávidas, também. A gente sabe que a incontinência urinária tem inúmeras causas, inúmeros sintomas, né? E não é uma coisa que eu falei no meu Instagram essa semana, né? Que não é algo de idoso, né? De quem é uma pessoa de 80 anos. Não, tem meninas aí novas, de 20, 30, que estão tendo incontinência urinária por questão, assim, pega um peso na academia mesmo, sabe? Maus hábitos. Também a parte, sabe? Educação neurológica e tudo mais, sabe? Então, assim, eu falo, toda mulher tem que passar pela fisioterapia, porque alguma coisa ela vai precisar, sabe? Alguma parte dela vai se enquadrar naquilo e ela vai sentir que, opa, eu não estava ligada nisso, eu sinto algum desconforto, sabe? Vamos tratar? Tem tratamento. A cirurgia hoje é o último dos últimos, sabe? E quando a gente fala, assim, essa questão, ainda tem gente que tem às vezes tem vergonha de falar. Sim. Ainda tem muito isso, né? E às vezes, igual a gente fala, dor na relação. Tem muita mulher que tem, ou acha que é normal, ou às vezes tem vergonha de falar, acha que tá sendo diferente dos outros. Exatamente. Acha que isso é comum, né? Tá tudo bem, ter dor na relação é normal, eu tenho que suportar. E aí eu falo que isso vira um looping eterno, porque a paciente sente dor, consequentemente ela não tem o prazer, afeta a libido e afeta a relação, e aí quando a gente vai ver é uma bola de neve. Vai comprometendo cada vez mais. Exatamente. Então, é algo que tem que ser falado e cabe a nós, como ginecologistas, abordarmos isso com a paciente. Até porque a gente, na maioria das vezes, é o primeiro médico que essa paciente tem um contato. Até para identificar outros tipos de doença que não da minha área. A gente fala que o gineco, ele é o clínico da mulher, em todas as fases de vida. Então, por isso, você tem que ter confiança com o médico que te acompanha, para você ter essa liberdade de falar e saber o que é normal, o que não é. E tudo tem tratamento. E também para a gente detectar coisas precocemente. E aí sim ter sucesso no tratamento, né? Acaba sendo um certo tipo de psicóloga também. Exatamente. E assim, nós mulheres, acho que todas as mulheres, nós sentimos a necessidade
de conversar, de ter alguém para confiar. Sim. Aí eu falei, muitas vezes a gente sente vergonha, a gente muitas vezes passa por algumas coisas que... Um exemplo, falar sobre corrimento. Às vezes a pessoa acha isso, eu não vou falar. A pessoa tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de ir numa farmácia comprar uma pomada. Isso acontece muito. Sim. E vocês estão aí para orientar também, né? Sim. Até mesmo em relação à relação sexual. É um tabu ainda. Exatamente. É muito tabu, sabe? Tem gente que não sabe o que é um orgasmo. Até mesmo, assim, a questão de BBB mesmo, aonde coloca o absorvente interno, sabe? Tem gente que ainda não sabe como que é a área íntima dela, sabe? Então, a gente tá ali para educar, para mostrar, não tem que ter vergonha, sabe? Exatamente. Nunca é tarde para aprender, né? Exatamente. Isso às vezes vem de dentro de casa, né? Porque Sim. às vezes a mãe tem já vem com essa vergonha e passa pro filho, porque não orienta. Não vou ensinar minha filha como usar Sim. o Acha que- absorvente interno. Isso. Acha que vai estimular a sexualidade falar sobre esse assunto, e na verdade é o contrário, né? Eu vejo isso até no consultório, que muitas meninas me procuram, mulheres já, que só vão no ginecologista quando estão grávidas. Isso é um assunto muito sério. Então, assim, 20, 30 anos que vão na primeira consulta, porque muitas vezes a mãe tinha vergonha de levar e vai se repetindo de geração uma geração, porque tem medo, né? E vergonha de falar, e acaba se tornando um ciclo. E aí a gente pede a oportunidade de dar orientações importantes para essa menina. E não só em relação à anticoncepção, evitar alguns tipos de doença. Então, levar a menina no ginecologista depois da primeira menstruação é algo muito importante. Para a gente poder ter esse primeiro contato, criar vínculo, e ela se sentir de forma mais acolhedora ali, e que ela pode contar com um profissional, né? Exatamente. E até falando nisso, uma coisa que a gente ainda vê muito é a questão de meninas que começam a ter relação sexual e por vergonha de contar para os pais, começam a fazer o uso do anticoncepcional, de algum método contraceptivo, sem consulta, sem a orientação de um médico, né? Exatamente. Aí que tá o perigo, né? Exatamente. Esse é o grande problema. E às vezes usa a pílula que a amiga usa, e para ela pode ser que aquilo seja contraindicado. Hoje em dia a gente tem tanto método contraceptivo bacana, principalmente para adolescente. Então, levar a menina no ginecologista é super importante em relação a isso. Pra gente ter esse acolhimento, explicar, porque não vai ser prescrever uma pílula que vai fazer ela ter relação ou não. Ela vai ter de qualquer jeito. Então, que se ela tenha, que seja de uma forma segura em relação à gestação não planejada e também a doença, né? Que é o principal foco que a gente tem que conversar sobre isso. As doenças sexualmente transmissíveis. As meninas não têm noção do que é isso e do quanto isso pode impactar a vida delas. E muitas vezes tem sem saber, porque não tem sintoma ainda. Então, por isso a importância dessa consulta na adolescência para a gente abordar todos esses temas. E aí eu sempre falo que não é na primeira consulta que a gente já vai falar sobre isso tudo. É aos pouquinhos, de acordo com que você vê que a paciente se solta, né? Então, é bem bacana isso, é importante. É uma coisa importante. A gente tem que quebrar isso, das pessoas acharem anormal falar sobre sexo, a gente tem que quebrar isso, porque é uma coisa da nossa rotina, principalmente a mulher, a gente tem um cuidado redobrado, então é muito importante que desde de novo seja falado sobre isso, seja feito um acompanhamento, né? Exatamente. Sim, com certeza. E assim, vocês no consultório, vocês devem ouvir muito, vocês devem ouvir muita coisa. Tem muita gente que chega assim com alguns mitos, alguns mitos, tipo assim, porque a minha amiga falou que quando engravida acontece isso, alguma coisa. O maior, eu acho Vamos falar um clássico. O do Dio é um clássico. Também. Outro também clássico é tipo assim, o parto vaginal, depois vai ficar acabou dilatado. com a menina. Exatamente, né? São esses termos. Meu Deus, meu marido já tá preocupado com isso, como que vai ser o retorno, né? A vida sexual, como que vai ser, por causa que vai danificar. Gente, pelo amor de Deus, não vai danificar. É muito importante a gente falar isso, né? Sim. Que a musculatura ali do solo pélvico, ela tem a capacidade tão grande de extensão, né? Da elasticidade que ela tem, sabe?
não vai voltar ao que era antes. O nosso corpo foi feito para isso. Feito para isso. Antigamente não existia cesariana, entendeu? Então, mas tem esse receio muito grande, né? Outro mito é o do DIU, que o neném vai nascer segurando o DIU. Esse daí eu acho que toda semana eu tenho que conversar isso com os pacientes, porque fake news hoje em dia, o Instagram, ele é muito bom, mas ele também tem muitas informações tem que erradas. filtrar muita coisa, né? Exatamente. E aí a importância de você ter essa confiança no profissional que te atende para ele te dar informação. E assim, informação baseada em evidência, não informação em relação ao achismo, né? Isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de DIU, a gente sabe que é um dos métodos mais eficazes atualmente. Lógico que não existe método nenhum que seja 100%. 100%, nem a pílula. Exatamente. E quando a gente apresenta para a paciente a taxa de falha da pílula, do DIU, do Implanon, é algo assim que as pacientes ficam assustadas, porque ninguém fala que engravidou tomando a pílula. Mas uma paciente que engravidou com o DIU, aquilo se torna como se fosse verdade absoluta. Não. E aí impacta diretamente na nossa conduta como ginecologista, né? Que às vezes a gente tem uma indicação para colocar o DIU por algum outro motivo nessa paciente, mas por conta dessas fake news elas têm tanto medo que elas não conseguem acreditar que aquela informação é verídica, né? Eu já ouvi isso. Porque o DIU vai sair do lugar, porque na hora da relação vai mover, vai sair. Isso aí. Esse é um grande mito mesmo, que não, se tiver que ter expulsão, vai acontecer independente da movimentação, da relação sexual. É uma questão do seu corpo se adaptar ou não àquele método. Não é o que você fez que vai fazer esse processo de deslocar. Tanto é que eu sempre explico isso para os pacientes. O primeiro mês de colocação é o mês que você tem maior taxa de expulsão, se tiver que acontecer. Lógico que depois pode acontecer isso, mas é mais difícil. Então, é a questão de ser muito bem orientada. Por isso a importância da consulta, que é uma coisa que a gente tem que fazer individualizada, conversar com a paciente, ela tem que saber todos os efeitos colaterais, os prós e os contras de cada método, né? Mas o DIU é o campeão, assim, das perguntas que eu mais recebo. Isso aí. Todo mundo tem medo. E o que você falou, é um dos mais eficazes, né? Sim. A pílula, ela, apesar de ser mais acessível, ela tem alguns riscos que podem causar para a mulher também, né? Ela tem uma composição hormonal maior do que tem, por exemplo, um DIU hormonal. Então, assim, quando a gente vai escolher em relação a isso, o DIU tem menos hormônio e, consequentemente, é melhor para a saúde da mulher. Mas existem critérios que na consulta a gente avalia se aquele método, a pílula, por exemplo, vai ser ruim para a paciente ou não. Tem algumas pacientes que têm trombose, algum histórico de algumas doenças, como enxaqueca com aura, que elas não podem fazer alguns tipos de pílula. Por isso, essa importância que eu sempre bato na tecla da consulta, que é através da anamnese que a gente vai conseguir identificar quem tem fator de risco para trombose e orientar qual é o melhor método. E aí, muitas vezes, essas meninas que pegam e tomam uma pílula da colega, elas não foram avaliadas para ver se aquele ali é o melhor método para ela. E porque não é receita de bolo mesmo. Às vezes, o que funciona para mim, funciona para a Bruna de outra forma. Então, quando eu apresento todos os métodos para a paciente, eu sempre falo com ela que ela vai escolher o que ela está a fim de lidar. Então, a gente bota numa balança, estou a fim de lidar com qual intercorrência desse método, para ela poder escolher de forma segura. Isso. Então, assim, a pílula não é uma vilã, pelo contrário, ela ajudou as mulheres durante muitos anos a ter a sua própria independência, principalmente no mercado de trabalho, mas hoje a gente tem opções um pouco melhores, e até do termo financeiro mesmo. Quando a gente faz as contas de quanto que a gente gasta com a pílula em alguns anos e faz as contas do DIU, a diferença é absurda. Isso. E aí com menos hormônio. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida em consulta. Não existe o melhor método, existe o melhor para você, né? Falando em método, eu também, hoje em dia não tenho ouvido falar tanto, mas teve uma época que foi muito forte a questão do chip. Ainda é um bom método, é recomendado, ainda se usa muito. Então, é porque aí entra até a questão da internet mesmo, da gente comentar. Existe o chip da beleza, que o pessoal intitula na internet. Ele não é um método contraceptivo de progesterona que a gente usa, que tem no mercado hoje, que se chama o Implanon. Atualmente, eu só coloco o Implanon. O chip da beleza é algo um pouco polêmico dentro da minha área da ginecologia, por não ter uma aprovação da Anvisa. Então, isso é algo
mais específico, mas quando a gente fala de método contraceptivo, existe o Implanon, que é também da mesma forma, é um dispositivo pequeno que a gente coloca no braço, e ele só tem o intuito de ser como método anticoncepcional. Ele não tem os efeitos de emagrecimento, etc., que tem os outros tipos de chip, tá? Ele é o melhor método atualmente em relação à eficácia. Então, assim, quando me perguntam qual é o melhor método para não engravidar, o Implanon ganha, assim, disparado dos outros. A chance de engravidar é de 0,02%. Então, é uma taxa muito pequena. E é uma coisa que tem sido pouco falado. Sim. Porque começaram a falar muito do chip da beleza. Sim. E se confunde, né? E aí se confundem e em relação à real funcionalidade dele tem sido pouco falado. Exatamente. E ele é um ótimo método, ele dura também 3 anos. A diferença do DIU, que dura 5 a 10, dependendo do DIU, para o Implanon é essa questão. E algumas pacientes optam pela colocação, ela ser um pouco mais prática do que a inserção do DIU, que é um dos grandes tabus também. Porque as pacientes têm muito medo da colocação do DIU, da inserção, porque ele é mais invasivo. Sim. O Implanon é uma anestesia no braço e coloca com o aplicador. É uma coisa de 10 minutos praticamente, até menos. É muito rápido. Só que também tem os efeitos colaterais dele. Sim. Por isso que há a importância de conversar se você está a fim de lidar com esses métodos, com essas intercorrências. Com certeza. Esses métodos correm o risco de ter, por exemplo, alguma rejeição no corpo? Ou DIU, ou o corpo não se adaptar bem, alguma coisa assim? Não se adaptar. Esse que é um dos grandes pontos que quando a gente conversa sobre esses métodos, que a gente chama de LARCs, que é uma sigla em inglês, é a adaptação da paciente. Então, por exemplo, uma das coisas que mais incomodam a paciente que botam Implanon, que algumas podem ter, é o sangramento de escape. Então, é um sangramento que não tem hora para vir, vem a qualquer momento, e isso é algo que a paciente não... Tem algumas pacientes que não gostam de lidar com isso. Então, é algo que é bem frisado na consulta. A maioria fica em amenorreia, que é ficar sem menstruar, mas algumas podem ter escape. O Mirena tem algumas pacientes que também têm esse escape do nada. Não vem menstruação certinha, bonitinho, igual que a gente está acostumado. É de pessoa para pessoa, né? Organismo para organismo. Exatamente. É como o seu organismo vai se adaptar e, por isso, a decisão do ginecologista compartilhada com a paciente de dizer qual método seria melhor para ela. Um exemplo é o DIU de cobre com prata. Quem já tem tendência a ter um sangramento mais aumentado e dor na menstruação, não é um método que seja bom para ela, porque pode intensificar esses sintomas que ela já tem. Por isso que tem que conhecer muito bem a paciente, se ela tem alguma patologia, para ver se tem maior risco dela ter algum efeito colateral a mais com algum método. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa rapidinho pra vocês tomarem uma água e para eu poder fazer um agradecimento aqui pros nossos parceiros, nossos patrocinadores. E eu quero agradecer a Splash. Fica aqui no Cadima, o Splash, que tem café, bebida gelada, bebida quente. É uma delícia. Normalmente, eles até mandam pra gente. Hoje a gente teve uma correria, mas o Splash tá aqui no Cadima. Querência dos Pets, Andresa e Frank, lá de Cantagalo. Eles trabalham com adestramento de cachorro, com treinamento de cão de guarda, com cão de pastoreio e com creche e hotel. Então, se você tem um pet que você quer viajar, quer passar o final de semana, quer deixar o pet tranquilo em algum lugar, principalmente se for um pet de porte grande, lá tem todo o espaço, com piscina, canil individual, tudo certinho. Lá os animais recebem muito carinho. E se você tem aquele bichinho também, que é aquele que faz xixi dentro de casa, então lá a Andresa faz toda a parte do adestramento e o seu bichinho vai voltar pra casa assim, tinindo. Inclusive, eu sempre falo, o meu filho, ele foi adestrado lá, o meu filho de 4 patas, o Luke, e toda vez que eu viajo, o Luke fica lá na Querência dos Pets. Agradecer também a Oficina da Cor, que inclusive foram eles que fizeram a caneca pra gente. A Oficina da Cor é referência em estamparia em toda a região. Tem uma agilidade muito grande, então se vocês precisam fazer algum brinde para empresa, para cliente, se vocês querem fazer camisa, uniforme, é na Oficina da Cor, que fica ali no bairro Ipu. Agradecer também a TV Real, gente. A gente também está transmitindo na TV Real pelo canal 15. Daqui a pouquinho vamos estar lá. Então a gente atinge um público muito maior. Então a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Spotify e a gente também está na TV. Agradecer também a Vecar, a Vanessa da Vecar. É uma empreendedora também
super referência aqui na região. A Vecar fica ali em Ouro Preto. Ela cuida de toda a parte de documentação. Ela te garante, ela te traz uma segurança ao você trocar o seu veículo. Ela compra, ela vende. Então, pensou em trocar, pensou em comprar, é com a Vanessa Vecar. A Mariana Borer, ela trabalha com o Dia da Noiva. E agora a Mariana tá aqui no centro também. Ela tá atendendo ali na Praça de Merval Barbosa. Ela faz o Dia da Noiva. Ela trabalha com maquiagem, cabelo. E ela faz um trabalho super diferenciado para aquela noiva que deseja, às vezes vai passar o dia inteiro, quer trocar o cabelo, às vezes tá preocupada de ficar suada. Ela também faz o serviço de acompanhar a noiva, faz um trabalho super personalizado. Estúdio Realize, que é onde a gente está agora. Então, se você quer criar o seu curso digital, se você quer criar o seu próprio programa de podcast, o estúdio está disponível. Tem uma equipe super bacana e atenciosa que vai te ajudar na parte de criação de link, de todo o projeto, até você ter o seu programa certinho. E o Papo em Família, que é a Isabela Stutz, a minha parceira, que hoje ela não está aqui comigo, mas ela faz parte aí da revista também. E ela, daqui a pouquinho, ela também tá com podcast toda segunda-feira, na parte da manhã do Papo em Família. Ela tem várias dicas lá, voltada para mães, para parte de família. Então, acompanhe lá, Papo em Família. E é isso. E vamos dar continuidade. Vocês tomaram uma aguinha? Sim. Estão mais tranquilas? Renovadas. Vamos lá. Bruna, você na parte de fisioterapia, você pegou um ramo diferente. Tem muita gente que imagina a fisioterapia só com essa questão de reabilitação, mas quando a gente fala de saúde da mulher, são poucas pessoas que atuam nessa área. E você trouxe uma proposta diferente também, porque você trouxe uma inovação para Friburgo, ainda é pouco conhecido, está crescendo, e é uma coisa muito importante, que é a questão do tape. Como que funciona? Então, vamos lá. Eu comecei a fazer o taping, né, quando eu ainda fazia parte da equipe de um cirurgião plástico. Então, ele é muito mais conhecido na área dos pós-operatórios, das cirurgias plásticas. Mas um belo dia, né, eu até conto um pouco isso na revista, que eu tive, né, a iniciativa de uma paciente que me procurou. Foi como eu conheci uma das minhas parceiras, né, a doutora Glécia, que confiou no meu trabalho e me indicou. Mas, basicamente, o taping, né, no pós-parto, ele tem o objetivo de trazer estabilidade abdominal. A gente também quer diminuir, controlar o edema, sabe? Estabilizar cicatrizes quando é um parto cesárea, né? E também na questão dela se sentir confortável, né? Não é como uma cirurgia plástica, que ela vai ter o repouso, né? Cerca de poucas horas depois do parto, ela já tem que estar de pé, né? Dando Cuidando, banho, exatamente. Dando mamar, pegando no colo. Sentando, levantando, amamentando. A atenção da mulher é totalmente esquecida, sim, é uma das coisas que as pacientes falam muito. A atenção vai toda pro bebê. E aí, como que eu vou fazer? Eu sinto aquela frouxidão abdominal, não tenho firmeza e eu também não tenho uma rede de apoio. Aí ela falou assim, Bruna, vou recorrer a você, né? E o taping, né, é muito similar à pele, é um material registrado pela Anvisa, né? É algodão com elastano, muito confortável, que adere super à pele. E assim, a mulher, ela vai ter a vida dela depois, né? Essa parte estética, funcional, voltar à academia e tudo mais. E o tape é um ótimo auxílio no pós-parto imediato, né? Ainda no hospital, nos primeiros 10 dias, ali para dar essa segurança, esse aporte e também fazer, né? Essa questão do abdômen que ele tem que voltar a trabalhar, sabe? A funcionar. Para quem ainda não viu como que é o taping, é só para poder explicar um pouco. Ele envolve o abdômen como se fosse uma bandagem mesmo. Você faz a aplicação já no hospital no dia que nasce. Aí. E aí a mulher fica quanto tempo, mais ou menos? A aplicação sempre é no hospital, né? Que eu falo que, assim, a partir do momento que o parto acontece, os sinais inflamatórios também já se iniciam. Então, quanto antes a gente minimizar isso, a gente começar o tratamento, melhor, porque ela vai deixar de ter dor, diminuir o inchaço, né? Então, ele aplicado ainda no hospital, ela vai ficar cerca de 10 dias com ele, né? Essa que é a média, de 7 a 10. Quando a gente retira ele, examina a pele, né, toda a parte do assoalho pélvico, também o abdômen como está, e a gente dá continuidade ao trabalho que se iniciou no hospital, tá?
Isso também, isso complementa a parte da cirurgia, a Muita parte coisa. do trabalho da obstetrícia também. Sim. Na verdade, não só da cirurgia, né? Porque o tape ele é usado independente se for cirurgia ou não. Isso. E ele complementa também o trabalho de vocês, Com né? certeza. Dá mais estabilidade, mais conforto. Isso, mais qualidade de vida para essa paciente que já está passando pelo puerpério, que não é uma fase fácil. Porque é uma parte emocional muito complicada, você está com um ser humano ali diferente, muitas vezes é primeira gestação, então é tudo muito novo para a paciente, ela está lidando com muitas inseguranças e passar por essa fase sem dor é o que a gente quer, é o nosso objetivo, né? E hoje em dia a gente nem fala mais o uso da cinta, que era uma coisa que antigamente se utilizava muito. Então, um trabalho que eu venho fazendo também com as pacientes é falar dos benefícios do taping, porque a Bruna pode falar melhor do que eu, que a cinta apertava muito os pacientes e fazia o contrário, né? A paciente sentia mais dor com a cinta do que propriamente E acaba fazendo ajudar. ficar um inchaço também, né? No lugar errado. Eu fiz uma coisa horrível. O meu bebê nasceu na terça-feira. E aí, quando chegou na sexta-feira, sexta-feira da Semana Santa, a gente foi fazer um almoço na minha casa. Recebeu 3 pessoas só. E aí, eu falei assim, gente, o que é que eu vou vestir? Eu não posso ficar de pijama. E eu coloquei uma calça. E essa calça era de elástico, era a mais larga que eu tinha. Mas ela tinha um elástico aqui em cima e um elástico no tornozelo. E aí eu fiquei em pé, eu almocei, isso 3 dias de cesárea. Quando chegou a noite que eu tirei a calça, a minha perna estava dessa grossura. Então, eu acredito que seja mais ou menos o efeito que uma cinta possa fazer. Você né? acaba bloqueando os linfonodos, que é onde recebe a linfa, né? Então, você impediu totalmente o sistema linfático de funcionar, né? Não teve o bombeamento, né? O retorno venoso e tudo mais. Mas a cinta, ela não é mais indicada. Eu falo, pelo amor de Deus, Exatamente. não compre, não siga sua mãe, conselho nenhum. Porque a cinta, a mulher já está com a pressão intraabdominal aumentada, né, na gestação e no pós-parto. Se ela coloca a cinta ali, além de não deixar a musculatura trabalhar por si só, ela também está aumentando essa pressão intraabdominal, consequentemente sobrecarregando o assoalho pélvico. Então, às vezes, a mulher na gestação se cuidou tanto, ou então não teve nenhuma queixa de incontinência urinária, né, nem na parte também da lubrificação, tudo mais, né? Ela não teve problema, ela vai ter no pós-parto por causa dessa sobrecarga no assoalho pélvico. Exatamente. Entende? É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e seguir a orientação realmente do médico, porque a gente tem essa questão dos familiares, das pessoas antigas, que falam, eu escutei isso, você já leva a cinta pro hospital. Aliás, elas ouvem muitos pitacos, né? Elas ficam perdidas. Acho que desde o beta positivo já vem isso. Sim, exatamente. Já vem esses... E ter vai alguém, ser assim pra né? sempre, porque... Eu imagino. Ter alguém ali ouvindo ela, dando atenção e tendo uma informação verdadeira, de qualidade, ela vai confiar e vai apostar e fazer o que a gente tá ali aconselhando para ela. Porque é o melhor que a gente quer. Exatamente. Sabe? E muitas coisas mudam, a medicina evolui muito. Então, coisas que no passado eram verdade absoluta, hoje em dia nem sempre é. Então, aí tá aí pra gente, por isso a importância da gente se atualizar, estudar, porque coisas novas vão surgindo no decorrer do tempo, né? Principalmente essa questão, a cinta é uma delas, que não se indica hoje, mas... Essa questão do pitaco, a gente percebe muito. E hoje a gente também vê que tem muita moda, né? Tem muita modinha. O taping mesmo, né? Eu, quando comecei aqui na cidade, eu fui uma das primeiras, né? Hoje a gente vê vários profissionais que também aplicam de uma maneira correta. O taping não é autonomia somente, sabe, do fisioterapeuta. Mas, assim, eu sempre falo, escolha um profissional qualificado, que estudou, se especializou naquela técnica para aplicar em você. É o seu corpo, a sua saúde. Até porque não é só aplicar, tem toda a técnica dos pontos. Tem todo o certos raciocínio pra poder, clínico, sabe? Pra gente poder, assim, chegar no propósito, tratar a queixa que ela tanto tá, assim, relatando. Porque o taping, a gente não precisa também... A gente não aplica só no pós-parto imediato. É importante falar isso. Muitas mulheres acham que, tipo assim, tive meu parto agora, esqueci da Bruna, não conheci a Bruna, e agora? Não, vem cá, que a gente vai ver o que precisa. Não
é somente a parte cicatricial, a gente também pega a reabilitação do abdômen, a parte pélvica, postural, respiratória, tudo que sofreu, né, nesse período, né? Então, e assim, não somente em cirurgias plásticas, cesarianas, mas cirurgias ginecológicas mesmo. A gente tem esse apoio, sabe, também. Esterectomias e tudo mais. E a gente falando também em cirurgia ginecológica e tudo mais, você também faz o trabalho do laser terapia. Sim. Quais os benefícios do laser? Como que é? E a gente gosta de falar isso porque realmente trazer informação e são coisas ainda novas. Sim. Eu tive filho há exatamente 1 ano atrás. Meu filho faz 1 ano amanhã. E eu não tinha noção de muitas coisas. A minha amiga, ela teve filho recentemente. E quando ela falou comigo do tape, eu falei, gente, eu não sabia que existia. Isso. A questão do laser, eu também não conhecia. E é uma coisa, assim, que traz tantos benefícios, né? Sim, muito, muito, muito. O laser, né, é a entrega de energia para o local, para a gente modular aquele processo. Então, a gente está enviando nutrientes, células de defesa, né? Tudo que está precisando nesse momento. E, assim, ele tem inúmeros benefícios, né? Efeito bactericida, analgésico, antifúngico, promove, sabe? Toda a parte também do sistema imunológico. Então, só traz benefícios. A gente pode usar tanto em uma cicatriz de cesariana, quando tem uma laceração, caso parto vaginal, né? Então, assim, em mucosas também a gente pode fazer. Mas hoje eu falo que o laser, eu mesma faço muito em mamas, né? Na amamentação. A gente sabe, a gente não pode... A gente até compartilhou isso, uma ideia em comum, que a gente não romantiza a amamentação. Porque é um período que, independente do que aconteça, seja pega, o bebê mesmo, a descida do leite, sensibiliza muito a região. Então, a gente conta com o taping ali, com o laser, desculpa, para a gente poder estar otimizando essa cicatrização, para reabilitar aquele tecido o quanto antes, sabe? E a gente vê muitos relatos. Eu tinha muito medo, eu falava isso. Eu tenho mais medo da amamentação do que do parto. Porque eu tinha medo de rachar. E aí a gente escuta aquele monte de coisa também no preparatório. Passa casca de banana, pega sol e não sei o quê. Eu falei, gente... Bucha, tem... Eu falei, tudo. E eu falei, ferrou pra mim, porque eu não fiz nada disso. Eu não tinha conseguido pegar sol. Falava assim com meu marido, eu tenho que botar os peitos pra pegar sol. Eu não tô pegando. Como é que vai ser? Graças a Deus, eu não tive nada. Mas eu vejo, assim, muitas mulheres, isso traz um sofrimento muito grande. Eu até conheço uma pessoa que... quando ela saiu do hospital, ela pediu que o médico dela desse o remédio, que ela não queria ter leite. Ela queria que secasse o leite dela, porque ela falou que não aguentava mais ver o bebê, o período que ela ficou no hospital, porque ela sentia tanta dor para amamentar. Ela falou que ficou debaixo do chuveiro, e ela sentia tanta dor que ela já não queria mais que trouxesse o bebê para ela amamentar. Então, quando ela saiu do hospital, ela já pediu isso. E... aí a gente vê uma questão, talvez, de uma orientação, de uma ajuda. Teria algumas outras opções que poderiam facilitar isso e, de repente, ela não precisaria ter parado de amamentar, né? Eu sempre falo que, assim, consultoria de amamentação deveria ser kit de enxoval. Isso. Porque isso é uma coisa que tem que ser abordada no pré-natal. Todo mundo acha que o neném vai nascer, vai pegar no peito e vai ser tudo mil maravilhas. Mas não é bem assim. Cada mulher tem uma mama diferente. A produção de leite de algumas demora para descer de fato. Tem a questão de que o neném está aprendendo a sugar. Aquilo para ele é um esforço. Então, tem a técnica correta para fazer a amamentação. Não é só botar o bebê ali no peito e pronto. Então, a consultoria, ela vem para ajudar muito. Aqui em Friburgo, a gente tem vários profissionais que fazem esse trabalho junto com o obstetra, para a gente dar essa informação para a paciente, a forma de pegar, o que fazer se tiver a fissura, porque o laser ele entra muito para ajudar quando tem para essa cicatrização adequada, mas também não adianta a gente cuidar da cicatriz e não corrigir a pega. Então é um trabalho conjunto. Muitas mulheres desistem de amamentar no 3º dia já, falar, ai, não tem leite, não é para mim, saindo, né? Isso aí. Tá doendo muito. Às vezes desiste, às vezes também isso acarreta a questão da depressão pós-parto, porque aí elas se sentem mal porque, não amamentei. Gera uma culpa muito grande, né? Porque elas sabem que é importante,
amamentar por inúmeros motivos. A gente sabe que o leite materno ele traz muitos benefícios para essa criança. Só que aí ela está sentindo dor, vira uma bola de neve. Se ela já está sentindo dor da cirurgia, isso vai virando mais complicado para ela ainda, porque ela não se sente mãe, porque não está amamentando. Então, vira um problema psicológico para essa paciente muito grande. Que se a gente consegue passar informação no pré-natal de uma forma adequada, a gente consegue minimizar isso quando o bebê chega. E até mesmo fazer consultoria quando o neném estiver com ela, que é a hora do vamos ver, né? Que é a hora que passa essa maior dificuldade, né? E saber o que é verdade e o que não é em relação a bico, o que é melhor comprar, bomba. Tem várias dúvidas em relação a isso. Armazenamento de leite mesmo, que sabe? Essa consultoria ajuda muito para essas mulheres, e isso é um tema que a gente também tem que abordar na consulta de pré-natal e pós-parto também. Isso faz toda a diferença. A mulher fica muito sensibilizada. Muito. Ela fica muito vulnerável, né? Perdida. Muito. É muita informação, muita coisa nova. E uma coisa que a gente passa muito é muita informação, é muita novidade pra gente e muitas vezes crítica, porque aí fica a pessoa ali no seu ouvido assim, você não tá fazendo direito, você não tá amamentando direito, seu filho tá com fome. Seu leite é fraco. Seu leite é fraco, gente. Seu leite é fraco. Taca a mamadeira nesse menino. É uma coisa que a gente escuta muito. E aí, isso bagunça mais ainda a cabeça da gente. E é importante a gente dar ouvido a um profissional, alguém que entenda, né? Exatamente. Porque a gente vai escutar muitas coisas e... Sim. Exatamente. Agora, uma pergunta para vocês duas. Quando a gente fala de não romantizar as coisas, né? É lógico que a gente sempre vai optar pelo que é melhor, principalmente, assim, pra mãe, pra criança, pros dois, né? Mas a gente tem visto muitas coisas, por exemplo, parto humanizado. A gente vê muito bacana, mas tem muita gente que às vezes vê os vídeos, acha que vai chegar lá, o parto humanizado, vai apagar a luz, a criança nasceu e acabou. E não é tão assim. Tem um preparo e tem a questão do corpo da pessoa também, porque pode ser que chegue na hora, não tenha passagem e vocês precisam ir para outra via. Como que é essa questão do parto humanizado? Então. É um assunto porque assim, é bom a gente falar, porque assim, eu já vi algumas pessoas. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que ela colocou, ela ficou acho que 14 horas em trabalho de parto, porque o sonho dela era ter um parto humanizado e tudo mais, mas infelizmente ela não teve passagem, e aí no último momento ela foi para cirurgia. E isso é uma coisa que pode acontecer e a pessoa tem que entender para não ficar frustrada, tem que entender que... Sim. Eu falo sempre com as pacientes que a humanização ela vai muito além de via de parto. Tem como você ter uma cesariana humanizada, um parto normal humanizado. Então, vai na assistência de você deixar essa mulher como protagonista, ela ter decisões em conjunto com o obstetra do que ela quer para o corpo dela. Então, está muito mais relacionado a isso do que, de fato, apagar as luzes e botar uma música. E, acima de tudo, respeito também, né? Respeito com o corpo dela, com as decisões dela. É entender o que, de fato, ela ter quer. ouvir, informação. Né? Por isso que, assim, a gente fala... um parto vaginal e tudo mais, sim. Mas você também estudou sobre a cesárea? E se for necessário na hora? A gente não sabe. Então, você tem que ter informação de como que é a anestesia e tudo mais para você chegar lá e não estar tão nervosa com a informação. Vamos ter que fazer uma cesárea. Porque a cesárea é uma opção, né, quando tem a necessidade. Eu sempre falo isso no pré-natal. Não é 880. Muitas pacientes minhas que queriam cesárea a todo custo chegaram no hospital ganhando via vaginal e foi lindo, foi humanizado e independente da via de parto. Eu falo que a gestação ela é uma caixinha de surpresa. Então, até quem quer muito cesariana, às vezes a bolsa rompe, às vezes tem que ser um parto de urgência ou não. Enfim, é uma variedade de coisas que podem acontecer. Então, a humanização está mais em botar a paciente como protagonista. E eu acho que quando a gente entra nesse assunto de via de parto, é da paciente escolher
mas com consciência dos benefícios e dos malefícios de cada coisa. Não é, por exemplo, fazer uma cesárea sem indicação. A paciente tem que ter noção do risco que é uma cesariana, se naquele caso para ela vai ser melhor ou não. Então, não é o 8 ou 80. Então, ela poder ter o poder de decisão de acordo com a informação. Então, ela escolher isso e não ser algo imposto, que muitas vezes foi ao longo dos anos acontecendo. Então, ela ter esse protagonismo em poder escolher mesmo o que é melhor para ela. Algumas situações, a gente como obstetra não tem jeito, a gente tem que tomar a iniciativa, por exemplo, um sofrimento fetal, dependendo da circunstância. Salvar o bebê. A prioridade ali é salvar o bebê. Mas em outras situações, a gente pode dar essa decisão compartilhada com a mulher para ela optar se ela quer induzir, se ela quer fazer medicação para tentar uma analgesia de parto, por exemplo. Ela tem muitas opções nesse caminho que pode ser compartilhado com ela. Isso aí. Entendeu? Indução, essas coisas. Você pode só dar uma brecha rapidinho, porque, assim, existem várias formas que a gente não sabe. Eu mesma, assim, eu tô falando porque eu imagino que tem muita gente que esteja assistindo também. A gente conhece parto, que todo mundo quando fala, ou é cesárea ou é normal. Sim. Mas qual é a diferença? Então, a gente sabe que, assim, uma gestação sem nenhum problema de saúde, ela pode ir até 41 semanas e 6 dias pelos nossos protocolos. Algumas pacientes têm que interromper a gestação antes por algum problema. Por exemplo, quem tem diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. E, às vezes, isso não significa que essa mulher tem que ser submetida a uma cesariana. Então, às vezes, não deu tempo do corpo dela entrar em trabalho de parto e a gente vai ter que fazer isso de alguma outra forma. E aí, a gente tem a indução farmacológica, mas existe a indução não farmacológica também. Algumas coisas que a gente pode fazer em casa, como shakes, descolamento de bolsa, são várias coisas que podem ser feitas e orientadas no pré-natal para estimular que essa mulher entre em trabalho de parto de forma espontânea, né? E também tem a parte do Krause, que existe uma sondinha que a gente pode passar pelo colinho do útero. A gente fala que isso é uma indução mecânica para estimular que essa paciente entre em trabalho de parto também. Em alguns casos, quando o bebê, mesmo assim, não entra em trabalho de parto, de acordo com a atenção individualizada de cada mulher, a gente pode internar para começar o tratamento farmacológico, que aí pode ser com comprimido, com misoprostol, ou com ocitocina, e aí é uma avaliação que é uma forma global, que a gente tem que ver a paciente como que ela está, e várias coisas a gente avalia do parâmetro do exame físico para determinar qual é a melhor via de indução para ela. Mas tem muitos métodos naturais que a gente pode usar com ela em casa ainda, para estimular esse trabalho de parto. Então, não vai doer mais ou menos do que uma paciente que entrou em trabalho de parto de forma espontânea. É uma opção para uma mulher que precisa que a gestação se encerre ali, mas que ela não vá direto para uma cesariana. E aí é o poder de escolha da paciente. Tem algumas que optam por não fazer esse processo, que às vezes pode ser um processo até demorado até o bebê nascer. Por isso, às vezes, quem opta por uma cesárea durante a indução, muitas vezes é porque está cansado também, porque demora 2, 3 dias, às vezes. E tem gente que realmente, no final da gestação, tem muito problema com inchaço e tudo mais, e já não tá conseguindo mais levar. Os desconfortos já estão muito grandes, né? E, assim, a gente tem tanto recurso hoje em dia. Exatamente. Tudo tão seguro, sabe? Tudo tão respeitoso. É muito importante a gente repetir essa palavra, respeito. Porque a gente sabe que hoje, em pleno século que a gente está, tudo de forma tão atual, ainda tem casos de violência obstétrica. Né? Então, o humanizado é o quê? O respeito. Eu escolhi essa obstetra, que eu me enquadra, é o perfil que eu quero, né? Ela escolheu a pediatra que ela quer, e o ambiente também vai estar acolhedor. Ela vai ter a golden hour mesmo, né? Que tirou o bebezinho ali, né? Acabou de nascer, botou para mamar. Então, isso tudo é o humanizado. Exatamente. Né? É muito bom falar disso tudo, porque aí muitos mitos cresceram por conta de antigamente. Porque você sempre escuta alguém falar assim, porque quando meu filho nasceu, que eu cheguei no hospital e não tinha passagem, não sei o quê, estava em sofrimento. E aí a gente escuta tanta coisa que a pessoa fica com aquilo assim, às vezes se fecha para novas informações. Sim. Que não é aquilo. E assim, quando você não tem uma rede de apoio boa, a paciente já está vulnerável no final da gestação. Ela está doida para conhecer o neném dela. E muitas optam pela cesariana por isso, porque quer ver o neném logo, porque muita gente está falando que vai passar da hora.
Então, assim, quando a gente indica a indução para algumas pacientes, é uma indicação com segurança. Antes vai ser feita uma avaliação fetal antes, durante o processo todo. E se a paciente optar por uma cesárea nesse meio do caminho, também está tudo bem, desde que ela saiba o que ela está optando. Então, acho que isso é um papo que você tem que ter durante o pré-natal com a paciente. Eu converso muito isso com elas. E não ser algo engessado. Porque nem sempre é do jeitinho que a gente quer. Mas você pautando na humanização, no respeito pela paciente, em ouvir o que ela deseja da hora mais importante da vida dela, é o fundamental. Hoje em dia, a gente até fala muito, eu falo muito em consulta sobre o plano de parto, que é um documento que a paciente coloca os desejos dela em relação à via de parto, em relação ao que ela gostaria que fosse feito ou não. Então, é um documento importante a gente ter e a paciente levar para o obstetra dela e conversar sobre isso. Principalmente quando ela vai ganhar com uma equipe que ela não conhece, que é uma coisa que acontece muito aqui em Friburgo. Então, não significa que tudo que está escrito ali vai ser seguido à risca, até porque depende de muitas variáveis, mas ela deixar claro que ela gostaria que ter esse respeito e essa decisão compartilhada. Quando vai fazer um procedimento, explicar o porquê para a paciente, de o que é importante fazer aquele procedimento. É igual a cesariana num sofrimento fetal. A família tem que estar ciente do que está acontecendo. Não é simplesmente indicar uma cesárea que a paciente às vezes não sabe nem por que foi indicada. E aí a importância de fazer isso, a construção durante o pré-natal. O parto, ele não começa no dia do nascimento do neném. O parto começa na primeira consulta de pré-natal. Então, é buscar informação para você ter certeza do que você quer, né? E aí sim, partir da via de parto que você achar melhor, entendeu? E sempre tá observando. A gente ter aquele acompanhamento ali certinho com o profissional e não criar muitas expectativas também, porque às vezes a gente imagina que vai ser de uma forma, chega na hora, é diferente, a gente não... Sim. A gente entender... que vai ser na hora certa, mas para não criar tantas expectativas. No meu parto, por exemplo, eu falava assim, eu quero que meu filho venha a hora que ele quiser. Eu não queria marcar a cirurgia. Mas eu falei, se eu chegar no hospital e eu tiver dilatação, vai normal. Mas se não tiver, eu também não quero esperar. Eu quero que seja cesariana e vai ser na hora que ele quiser. E acabou que com 37 semanas e 6 dias... aí vem a questão da observação. Eu não fiquei também esperando o dia. E eu comecei a observar o meu corpo. E aí, com 37 semanas e 6 dias, eu, por um acaso, eu estava até sozinha em casa. E o meu marido se livrou de uma, porque eu queria que ele entrasse no centro cirúrgico. Ele falava, ai, mas como que eu vou fazer isso? Tava todo mundo viajando, eu sozinha em casa. E eu comecei a perceber... que tava saindo uma aguinha. Nada assim, mas eu falei, gente, não sei se é impressão... Aí eu ficava assim, não sei se é impressão minha. O que tá acontecendo? Eu tô achando que tá molhado. Aí eu tomei café da manhã, eu falei, mas eu ainda acho que tá molhado. Aí eu falei assim, eu vou ligar pro meu médico só por desencargo. E acabou que quando eu cheguei no hospital, ele falou assim, Fernanda, se você deixa pra amanhã... seu filho já ia estar em sofrimento, porque você já está praticamente sem líquido já. Eu já estava perdendo, então assim, aí vem a questão da observação também. Isso. Você está sempre se observando, porque às vezes o bebê está preparado, mas o corpo não está. Entra nisso também, né? São muitos fatores, né? Aí... São muitas fatores. Cada corpo é um corpo, cada bebê é um bebê. Exatamente. Com certeza. E tem muito essa questão quando a gente fala de rede social, que a gente vê muito, né? Algumas pacientes que postam que foi muito rápido o parto, e aí vende-se uma ilusão de que tudo é muito rápido e muito fácil. Nem sempre é assim. Às vezes o trabalho de parto pode demorar. Então, pode acontecer alguma situação de ser uma cesárea. Então, não é igual para todo mundo. Isso. E até uma mesma paciente pode ter experiências diferentes em gestações diferentes. Então, não ficar algo engessado. Eu converso muito isso com os pacientes. Não fica engessada que você quer só daquele jeitinho, porque às vezes o bebê pega a gente de surpresa. Tem pacientes que se prepararam pra caramba pra ter o parto normal e o bebê ficou sentado. E ficou sentado até o finalzinho. E a gente fez coisas pra tentar virar o bebê e não conseguiu. E aí elas tiveram cesárea assim, o neném esperaram a bolsa romper, esperaram o tempo certo do bebê e tiveram uma cesariana humanizada. É exatamente isso. Com o Golden Hour, que é o bebê já ir direto pro colo da mãe. Você se sentir já... Até o bebê já se sente bem acolhido, recebido, acolhido, né? Quando a mãe se sente bem. Isso. Porque é tão bom quando aquele momento a gente tá mais sensível ainda. A gente tem ali do nosso lado pessoas que a gente gosta, um apoio de profissionais que vão estar instruindo a gente. Porque
A gente vê até, antigamente não podia o pai entrar na sala de Sim. cirurgia. E você já tá num momento tão fragilizado e você se sentir ali sozinho. Exatamente. E humanizado é realmente isso, né? A gente, é um atendimento humanizado desde a primeira consulta. Isso. Exatamente. Isso tudo. Gente, o podcast passa muito rápido. Já está dando nosso tempo. Essas duas profissionais que tem muito mais para contar, porque não dá para falar tudo em uma hora, elas estarão na próxima edição da Revista Mel, que está saindo do forno. Semana que vem já vai estar aí. Então, vocês vão encontrar a revista em vários pontos da cidade. E para quem não tiver acesso a uma revista física, pode acessar o nosso Instagram, que vai ter lá a versão digital da revista. Então, vai ter mais assunto lá. A gente vai deixar o @ delas também. Elas, quem estiver assistindo pode mandar mensagem para vocês, né? Com Pra poder tirar essa certeza. dúvida. E assim, como a gente está chegando ao final, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de missão de vida de vocês, o que vocês esperam, qual é a missão de vocês? Eu acho que dá qualidade à Com vida da certeza. mulher. Quando a gente se encontrou para conversar sobre o podcast, acho que a mensagem hoje é principalmente em relação à dor, né, Bruninha? Sentir dor não é normal. Então, nunca vai ser. Então, procurar o profissional adequado para te dar essa qualidade de vida. Isso. Porque impacta completamente em toda a fase de vida da mulher. Então, o nosso objetivo é esse, dar qualidade de vida e... principalmente apoiar, exatamente, nas decisões, em tudo. Trazer informação, bem-estar, saber que ela tem uma amiga mesmo, sabe? Independente da fase da vida dela. Se tá tentando, se tá gestante, se um puerpério não foi tão tranquilo, ou então se tá na menopausa. A gente sabe também que é um período difícil. Eu ia falar isso, porque a ginecologia, ela é desde a primeira menstruação até a menopausa. Isso. Exatamente. Porque um idoso tá na menopausa, mas também tem uma vida sexual ativa. Sim, e outras questões que vão muito além de doença. Então, não é o médico ele não, e o fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde, ele não tá ali só para diagnosticar e tratar doenças. A gente quer tratar a pessoa de forma global. Isso. Então, a parte emocional, de apoiar a paciente. Muitas vezes a consulta vai muito além de pedir exames. Às vezes é um apoio que aquela paciente precisa que talvez ela não tenha nem em casa. Então, eu acho que esse acolhimento é a missão que a gente tem, né, Bruninha? Sim, é um ombro amigo, um olhar ouvido. diferente. Né? Às vezes não é uma consulta para saber como está realmente, né, a parte técnica, mas para ouvir. Qual que é a sua dúvida? Ninguém dá essa atenção a ela. Então, isso já é um diferencial. Isso já é um cuidado também, sabe? Cuidar dela. Eu falo... eu hoje cuido do assoalho pélvico, né? Do abdômen, tudo. Mas eu cuido de você, ser humano, sabe? Né? Então, é muito importante isso. Eu tô com a dúvida, meu marido tá... Traz marido, traz o filho, traz a tia, a mãe, traz todo mundo que a gente vai resolver, né? E se também saber... igual, eu já peguei vários pacientes primeiro contato, eu encaminhei pra Paloma encaminhou pra mim. Então, a gente também confia em quem a gente encaminha, né? Ter dar esse norte ao paciente, sabe? E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. A gente falou de um assunto muito bacana, que ainda tem mais conteúdo. Sim. Então, espero que vocês acessem as redes sociais aí da Bruna, da doutora Paloma, porque tem muito mais conteúdo, é muito amplo. Quando a gente fala da saúde da mulher, é de grande importância. E eu espero que vocês gostem também. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão ler a matéria na próxima revista. E é isso, gente. Obrigada, muito obrigada. E até o nosso próximo podcast. Tchauzinho. Obrigada.